O espinho na carne do apóstolo Paulo. Este era o assunto que mais gera curiosidade entre os cristãos. O espinho na carne do apóstolo Paulo deu origem a uma série de suposições. Alguns são completamente infundadas, enquanto outras parecem fazer mais sentido. Alguns acham que o espinho na carne do apóstolo Paulo foi epilepsia. Alguns intérpretes sugerem que o apóstolo sofria de ataques de epilepsia. O problema é que não há qualquer indício em suas epístolas ou no livro de Atos dos Apóstolos de que o apóstolo Paulo tenha sofrido desse problema. Alguns tentam utilizar o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 14, para tentar apontar para essa possibilidade. Porém, isto é forçar o texto e acrescentar algo que não está escrito. Nessa passagem parece claro que o apóstolo está usando uma linguagem figurativa. Para outros, o apóstolo Paulo sofria de depressão. Essa sugestão é defendida por aqueles que utilizam passagens onde o apóstolo expressa alguma tristeza ou algum descontentamento, para supor que Paulo sofria de depressão. Obviamente, o apóstolo sofreu várias oposições durante o seu ministério. Porém, é bem difícil imaginar que alguém que escreveu algo como "somos entristecidos, mas sempre alegres", conforme Coríntios capítulo 6, versículo 10. Quem escreveu tal palavra tenha sido acometido de depressão séria? Para outros, dizem que o apóstolo Paulo sofreu de opositores. Alguns escritos de Paulo nos revelam que ele teve de lutar continuamente contra inimigos do seu ministério. E como também Paulo sofreu infâmia de seus próprios filhos na fé. Pelo que o apóstolo nos relata, esse tipo de coisa lhe causava alguma agonia. Porém, considerar isso como sendo o próprio espírito, ou seja, o próprio espinho na carne, não parece ser muito coerente. Mas sabemos que posições preferidas, como a de Lutero, que ele disse que ele estava pedindo para Deus colocar o fim nos seus inimigos. Esta era a posição de Lutero. Para outros, a tentação ou opressão maligna. Alguns sugerem que o espinho na carne de Paulo era as tentações que o afligia, devido às limitações de sua natureza humana corrompida pelo pecado. Calvino preferia essa interpretação. Há também quem aprofunde ainda mais nesse aspecto e estabeleça uma possível ligação com uma opressão demoníaca que atacava o apóstolo Paulo. Sobre a questão da tentação, é importante dizer que essa sugestão não se refere exatamente a um pecado específico e recorrente, como alguns de forma inconsequente e sem fundamentação bíblica tentam supor, principalmente com conotação sexual. Aqui trata-se da própria imperfeição humana, frente a frente à perfeição e magnificência do evangelho que o próprio apóstolo Paulo pregava. Outros acham que o espinho na carne do apóstolo Paulo era um problema que ele tinha de visão. Talvez essa seja a mais conhecida de todas as sugestões. Nela especula-se que o espinho na carne de Paulo tenha sido o seu possível problema de visão. Quando o apóstolo escreveu aos Gálatas, compreendemos que a doença que o castigava também era motivo de aflição para eles, a ponto de, se pudessem, eles arrancariam os seus próprios olhos para o apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo tinha dificuldade de escrever suas cartas devido a uma visão fraca, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 11, e algumas outras delas ele usou escribas para escrever as suas próprias cartas, conforme Romanos capítulo 16 e o versículo 22. Mas tudo isso que nós falamos não passa de especulações, porque na verdade nós não sabemos qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Há coisas que são reveladas nessa terra e há coisas que somente na eternidade nós iremos saber.